Olá. Queria que você falasse desse primeiro reforço, Muricy, a chegada do Neto. É um jogador que o Santos tentou, né, no início, depois do Campeonato Paulista, acabou não dando certo. Queria que você falasse das qualidades desse jogador. É um jogador que chega para compor o elenco para a próxima temporada? É um jogador, como você falou, no Campeonato Paulista a gente teve interesse, mas como foi muito valorizado, a gente não o contratou por isso e agora houve um oferecimento pelo próprio dirigente do Guarani, caiu muito, até menos que a metade, então foi um bom negócio e por isso que veio já pensando em ter um plantel para o ano que vem. O Muricy, a gente imagina que nessa época de final de ano, de início de negociações, né, que o telefone do técnico não para de tocar, né? De jogador sendo oferecido, até pela tua experiência no futebol, você sabe disso. Como é que você faz? Você mesmo Não atendo. não atende? Você não faz a triagem? Se não tiver nome, se você me ligar, eu não te atendo. Não, tudo bem. Eu não vou ligar. Qualquer um que me ligar e não tiver nome, eu não atendo. Entendi, mas se for um nome, por exemplo, um conhecido, qual é o teu processo? Você faz a triagem ou encaminha direto para a diretoria? Como é que você trabalha isso? Eu converso muito pouco com gente do futebol, porque por telefone nada é muito confiável. E quando interessa algum jogador, eu falo com a diretoria, não falo com o intermediário. Muricy, como é que você avalia o desempenho, né, dos dois parceiros do Neymar no ataque, né, o Miralles e o André? Qual que você acha que está passando por um momento melhor e o que precisa melhorar cada um deles? Eu acho que o Miralles, quando entra, tem dado a resposta, tem feito gols, né? Mas, infelizmente, teve 2 contusões que tiraram um pouco a sequência dele, agora a suspensão. Mas é um jogador que é muito inteligente para... Somente quando o time está precisando de contra-ataque, sabe se posicionar muito bem. E o André é um jogador de área, um jogador que faz o papel de pivô, como era todos que passou aqui, como Borges, Allan Kardec. Esse é o tipo de jogador que é o André. Muricy, desde o início da temporada, você sempre deixou claro que o time não conseguia belas atuações, por muitas vezes por causa da falta de sequência de jogos. Você dificilmente conseguia escalar o mesmo time em 2 ou 3 partidas seguidas. E agora, no final, a temporada fica mais tranquila e você tem conseguido fazer isso. E a gente percebe que o desempenho do time melhorou, o time conseguiu se encaixar melhor. Como é que você avalia isso, o seu desempenho do time? De que forma você pretende utilizar isso para o seu planejamento de 2013? Não é desde o começo do campeonato que eu estou falando isso. Porque mesmo no começo do campeonato nós ganhamos o Paulista e fomos até ficamos entre os 4 da Libertadores. Então não é assim. Depois sim, depois da Libertadores desmanchou o time, aí com contusões, convocações, a gente nunca repetiu. O que no futebol tem que se ter um conjunto, então um time que não repete nunca é complicado, toda hora muda, como no Santos mudou demais, teve uma época que só pôs garoto para jogar e não deram a resposta, e voltou alguns, então futebol é conjunto, e a gente sofreu muito com isso. Muricy, você tem dito aí nas suas coletivas que a prioridade sua, do elenco, na verdade, é do meio de campo para frente. Você ganhou um zagueiro, mas já explicou os motivos. Em relação a esse setor do time, o que você tem de expectativa? Da defesa? Meio campo para frente, pelo que a gente tem conversado, vai ser um time muito forte. Claro, se vier os jogadores que a gente está conversando, que são jogadores de muita qualidade, e aí a contratações e a conversa é um pouco mais demorada, né? Então, se vier o que nós estamos conversando, vai ser um time muito forte, porque é um setor que a gente está dando muita atenção, né? Que é o setor de criação. Não tanto de contenção, para a gente tem, né? Mas mais de criação, e aí vai ser um time realmente de muita qualidade. Muricy, no primeiro turno, o Atlético Goianiense deu trabalho para o Santos, jogando no Pacaembu. Só que naquela época ainda brigava por alguma expectativa no campeonato. Agora já está rebaixado. E o seu time vem num crescente, né? A equipe voltou a jogar bem, mostrando um bom futebol, já apresentou isso contra o Cruzeiro. Primeiro, gostaria que você pudesse falar o que você espera desse compromisso do Santos contra o Atlético. E a segunda é com relação às especulações. Você mesmo disse que o Santos, quando tem um grande time, valoriza os jogadores, e principalmente essa garotada que vem subindo, acabam
valorizando. Especulação por especulação. Há quem afirme que o Robinho vai ser a bola da vez, a grande contratação que o Santos vai fazer para a próxima temporada. O Robinho é mesmo esse jogador que você espera que a diretoria contrate? Bom, primeiro, em relação ao Atlético Goianiense, eu acho que no futebol essa coisa de... Claro, já está definido o futuro deles, que é a segunda divisão, mas isso no futebol, quando se trata de campeonato brasileiro, ainda continua, porque você vê anúncio na televisão que esse jogo vai ser transmitido, vai ter muito público, vai ter muitos empresários, e o futebol continua para esses jogadores que estão no Atlético Goianiense. Então, todos vão querer mostrar trabalho para, sei lá, ou renovar contrato com eles ou ir para outros lugares. Então, são jogadores que estão sendo observados, né? Então, é por isso que não faz muita diferença que eles caíram, não, porque eles vão jogar para o futuro deles. Em relação à especulação, é como você falou, é especulação. São jogadores que a gente tinha interesse de contratar, igual o Diego também era outro, mas as condições financeiras não tem a mínima condições, mas Robinho também é outro, mas daí dizer que vai vir é complicado. Mas a gente está trabalhando em outras frentes também, não são só esses jogadores, não. Ô, Muricy, você está falando sobre o planejamento para o ano que vem, contratações, e a minha pergunta é sobre um jogador que já está aqui, o Adriano, que na semana passada, inclusive, veio aqui na sala de imprensa, explicou a situação dele, por que não renovou o contrato ainda, é algo que envolve um antigo empresário e tudo mais. E você já disse que nesse tipo de coisa você não gosta de interferir, mas tenho certeza foi consultado da parte técnica dentro de campo. Qual a sua opinião, a resolução que você espera desse caso para o ano que vem? Ele tem contrato com o Santos, e aí é problema de contrato, não é problema meu, problema técnico, ele é jogador do Santos, está jogando, e é só onde que eu chego como treinador. Problema de empresário é problema dele com o empresário, e problema da diretoria é a minha linha. Cada um tem a sua linha, e até aí que eu chego. Mas você espera uma renovação? Não, ele é jogador do Santos, volto a repetir, é titular do Santos hoje. Problema de renovação é problema do Santos, com ele. Muricy, nessa de observar jogadores, usar a reta final do campeonato até para isso, você vai se encontrar amanhã no jogo com o Heron, um jogador que já há um tempo já vem tendo seu nome. Você ainda tem interesse nele ou o negócio ficou caro? Ficou caro, não sei se vai, acho que acontecer novamente alguma tentativa, porque é muito caro. Muricy, deu a impressão pela sua resposta em relação ao Robinho que ele está descartado para o ano que vem. É isso mesmo, Rob? Ou o Santos ainda trabalha nessa frente para, de repente, tentar trazer? Você ouviu falar que está descartado? Você ouviu falar da minha boca que está descartado? Não, só deu a impressão, Muricy. Então você tem a impressão errada. Ô Muricy, uma outra questão ainda com relação ao planejamento. Ano que vem, Copa das Confederações, Copa do Mundo aí há um ano e meio praticamente. Isso pode ser um fator que os jogadores brasileiros que atuem fora do país pensem e até cedam um pouco para retornar e voltar à vitrine? Eu acho que sim. Eu acho que se os jogadores pensar como você está pensando, que é um pensamento correto, porque todo mundo tá pensando na Copa do Mundo mesmo, e na Copa das Confederações também, que está perto. Eu acho que se alguém ainda... Porque, pelo jeito, tem ainda um pouco, né? A gente não sabe a porcentagem, mas tem ainda uma porcentagem para se mudar, né? A base já está quase feita, mas tem um pouquinho ainda. E se tem alguns jogadores que têm chance, eu acho que a chance desses jogadores é voltar para o Brasil. Isso é um investimento. E aí para os clubes brasileiros, facilita um pouco, né, a conversa, né? Até o clube brasileiro pode usar isso para conversar com os jogadores, porque é uma chance deles voltarem e ficar perto do treinador da seleção brasileira, né? Já que o foco vai ser muito... Eu acho que o ano que vem o foco no Campeonato Brasileiro, nos jogadores brasileiros aqui no Brasil vai ser muito bom. Então, eu acho que é um argumento bom para os clubes brasileiros usarem para o jogador que quer contratar que está fora. Muricy, aqui no fundo, duas, por favor, se você permite. Em relação a contratar jogadores, é claro que o Neymar não vai entrar e falar com ninguém para vir para o Santos. Mas o quanto ajuda ter um cara como o Neymar aqui no Santos, além de ser um clube grande, ter pessoas qualificadas, o quanto ajuda ter o Neymar aqui para trazer quem está de fora? E uma outra pergunta, por favor,
Queria que você fizesse uma comparação entre o Fluminense desse ano e o Fluminense que você treinou em 2010, por favor. Bom, em relação ao Neymar, conta muito, sim, porque é um jogador que, é um jogador que interessa para o mundo todo e ele ficou no Santos, então você imagina os jogadores que querem vir para o Santos, o que pensam do Santos. Tendo um dos melhores jogadores do país no seu clube e querendo ficar no clube, então é porque esse clube realmente é muito organizado, e isso chama atenção. Todos os clubes que têm um grande jogador, os outros olham com carinho na hora de renovar o contrato. Em relação ao Fluminense esse ano, o plantel é muito maior, muito melhor, ou seja, contrataram muitos jogadores, né? Na minha época eu sofri um pouco com isso, então esse elenco realmente de mais qualidade que o meu. Muricy, esse jogo de amanhã promete um bom público. O principal atrativo é o Neymar, o Felipe Anderson também, que ele foi criado lá perto do estádio, em cidade vizinha. O time que você pretende utilizar é o mesmo que você utilizou nos 2 coletivos essa semana? Deve ser o mesmo, não tem muita mudança. A única mudança é o Magrão, né, que vai entrar no lugar do Juan, que está suspenso. Não tem por que mudar. É um time que se apresentou bem em Belo Horizonte, treinou bem, então deve ser o time que vai jogar. Muricy, a gente fala em especulações, mas também tem alguns problemas aqui em termos de renovação de contrato, né? Você está montando o elenco para a próxima temporada. Desses jogadores que terão seus contratos terminados no final do ano, você já definiu quem vai permanecer? Ainda há uma análise em cima dele? O caso do Juan, por exemplo, né? O Bernardo, que até brincou, segura a camisa 10 no Vasco que eu estou voltando, tal. Já está definido. E uma outra situação. Você trabalhou com o Diego Souza. Seria um jogador interessante para o Santos contratar ou está complicado? Não, a gente está dando muita atenção aos jogadores que a gente quer contratar, porque nós já temos nossos jogadores aqui. Então, se a gente for ficar conversando sobre isso, a gente vai perder tempo, porque agora, nesse momento, já está chegando o final do ano e está todo mundo atrás de jogadores. E os jogadores que a gente está querendo são jogadores diferenciados que outros clubes também querem, com certeza. Então, esses outros jogadores a gente está deixando o tempo passar mesmo, porque tem contrato e a gente está esperando um pouco em relação a esses jogadores, né? Em relação ao Diego Souza, eu tive esse jogador no seu melhor momento, né, da carreira, que foi no Palmeiras, que ele foi considerado o melhor jogador do Brasileirão, ganhou esse prêmio, né? Muito bem. Ele, quando está fisicamente bem, ele faz a diferença, é muito forte. Também depois teve uma passagem muito boa pelo Vasco, foi decisivo no Vasco, e agora está com esse problema sério na Arábia, que os jogadores de vez em quando têm, e eu não sei como ainda alguns jogadores continuam insistindo em ir para alguns lugares dessa maneira, porque é difícil, está com um problema sério, é um bom jogador, mas até aí que você falar que vai trazer é difícil pelo enrosco que está, pelo embrólio que está lá na Arábia, pelo preço também, que não é fácil. Então, é tudo muito difícil, esses jogadores, mas é um nível de jogadores que nós estamos buscando, jogadores diferenciados. Bom dia, Muricy. Chega essa reta final de Campeonato Brasileiro, né, na iminência de terminar, e aí as pessoas querem ouvir a tua opinião sobre determinados assuntos pelo fato de você ser o treinador que mais venceu essa competição. Existe algum segredo para ser campeão no campeonato de pontos corridos? Como que você se sente por ter sido, né, o treinador que mais venceu essa competição? E mais uma, se te surpreende o sucesso do Fluminense nos últimos anos, que por um período passou, né, por altos e baixos, e agora, nos últimos 3 anos, é o time que tem mantido o melhor rendimento na soma dos pontos dos últimos 3 anos. O segredo não tem, o segredo é o plantel. Quando você quer conquistar um campeonato de pontos corridos que é longo, você tem que ter um plantel, né? Esse plantel tem que ser muito definido, porque para sustentar não é fácil, porque se você tem, por exemplo, um sucesso no começo do ano, perto da Libertadores e perto do Campeonato Brasileiro, já começa a valorizar, e aí, quando acaba a Libertadores, os jogadores são vendidos, né? Então, esse é um segredo, de você tentar manter esses principais jogadores, coisa que o Fluminense faz, porque tem um grande patrocinador, né, que é o Celso Barros da Unimed. Então, esse aí não é segredo, né?
Ele é muito forte nesse sentido, né? E ele sabe que o investimento dele tem um retorno garantido em termos de mídia quando o time vai bem, acostumou com isso e agora, daqui para frente, é um time que é difícil de não pontuar ou não chegar em todas as competições, porque tem esse planejamento de ter um bom plantel. Lá o time quase não, quando muda de jogadores, não muda nada o time, pela qualidade dos jogadores. Agora são jogadores caríssimos, que só com um patrocinador que tem, o Celso Barros, consegue fazer isso. Então, não tem segredo brasileiro. O segredo brasileiro é você ter um plantel. Se você não tiver um plantel, você não chega. Seu maior vencedor? Eu acho que é o Vanderlei o maior vencedor, não sei. De pontos corridos? É uma competição que eu gosto. Infelizmente, no Santos, o ano passado, a gente abriu mão pela Libertadores. Esse ano também abriu mão muito por isso também. E também o time depois da Libertadores quase que desmanchou todo. E é uma coisa que a gente quer ganhar o ano que vem, porque não dá para a gente ir num campeonato tão importante como o brasileiro só passar. O Santos tem que entrar para ganhar, e coisa que nós não fizemos nesses 2 anos.